A fugidinha do Bolsonaro para a embaixada da Hungria gerou grandes repercussões jurídicas, repercussões políticas. A gente vai bater um papo sobre isso, colocar luzes para você nesse assunto. A fugidinha do Bolsonaro para a embaixada na Hungria durante o carnaval, após a Operação Tempus Veritas, já gerou mas muitas repercussões, e eu vou dar uma passada geral em todas elas. Todas elas é assunto do Brasil ontem aí, direto nas redes sociais aí. E muita gente, como se espera, não podia ser diferente, tem teoria de tudo. Tem teoria de tudo. Você que ainda não conhece nosso trabalho, seu like, seu joia, muito importante pro canal, tem um botãozinho aí, inscreva-se, todo dia subindo um caminhão de conteúdo para você. Um caminhão mesmo, artigos, vídeos, por vários ângulos, vários prismas, artigos de forma bem simples, bem técnica, para que você entenda do que está sendo falado. Aqui é um canal de adulto e eu lhe aconselho a ouvir opiniões que são dissonantes do senso comum, para que agregue valor à sua opinião, para que a sua opinião tenha mais subsídios, para você retificar, para você alterar ou para você manter a sua opinião. Não busque conteúdos que só lhe agradem os ouvidos. Não agrega nada. Não agrega nada. Você é melhor conversar só com seus pais. Aqui é um canal de adulto, pau que dá em Chico, dá em Francisco, a gente fala de todo mundo. Falamos do Lula, falamos do Bolsonaro. A gente não faz conteúdo direcionado. A gente faz conteúdo para adultos. Aqui é a praia, essa é a praia do canal, um conteúdo para adultos, para agregar, um espaço cuidado com muito carinho para você, para a gente agregar um bom debate público, um bom debate político. Discordou? Escreve aí, gostou, sobe o like, indica o canal amigo, vamos o joia, o like é bastante importante. Vamos às implicações do que ocorreu aí, da fugidinha do Bolsonaro para a embaixada da Hungria. Teve a operação, obviamente, a operação bastante noticiada, tem pencas e pencas de vídeo aí, aqui no canal, no YouTube, onde você quer onde você busca, tem assunto dessa operação. Bolsonaro, com medo de ser preso, obviamente, foi até a embaixada e ficou lá homiziado por 2 dias. Primeira coisa que eu tenho que lhe dizer aqui, esclarecer para você: a defesa tem todo o direito, já saíram as notas da defesa, tem todo o direito de dizer o que bem entender para defender o seu cliente. O Bolsonaro até se pronunciou, tem crime nisso, né? Já fez um tweet, a defesa se pronunciou. Os investigados, a defesa tem todo o direito de se defender, todo o direito. A embaixada, que é o território protegido por leis internacionais da Hungria, o embaixador vai falar aquelas palavrinhas, vai falar as frases protocolares, não foi nada demais, estava lá para estreitar relações 2 dias com o governo húngaro, tá tudo certo. A embaixada fala lá o que tem que falar, tá resguardado por lei, a defesa defende o que tem que ser defendido, defende o seu cliente, tá resguardado por lei também, sobe o like. Esse é o primeiro entendimento. Então não adianta muita gente aí, o Bolsonaro mentiu, não, é a defesa, tá se defendendo. Não adianta, o embaixador tem que fazer, não, tá jogando o jogo da política internacional e está protegido por lei. Esse é o papel da defesa e o papel do embaixador da Hungria. Essa é a primeira consideração que tem que lhe fazer. Agora nós vamos entrar propriamente no nosso assunto, porque agora vamos fazer as nossas, baseado nos fatos que estão postos. Bolsonaro ficou 2 dias na embaixada para não ser preso. Essas são as nossas considerações. É muito óbvio isso. Muito óbvio, com muita obviedade. O que ele foi fazer lá? Foi só ficar não ser preso? Pode ser. Foi fazer um ensaio para ver como é que seria? Foi pedir asilo? Pode ser um monte de coisa. O governo brasileiro não ficou nada satisfeito e fez a convocação do embaixador. Convocação protocolar.
o embaixador deu as respostas protocolares, até onde o governo brasileiro pode ir, até onde foi, não pode mais ir além, não. E a justiça? Bem, agora vamos às implicações jurídicas disso. As implicações jurídicas, sobe o like, importante. A primeira implicação jurídica é que o artigo que trata das prisões preventivas, Bolsonaro, quando se homiziou lá na embaixada por 2 dias, eu venho dizendo aqui no canal que as condições da preventiva do Bolsonaro já estão dadas. Já estão dadas desde antes daquela manifestação na Paulista, muito antes. Uma manifestação anterior. A manifestação anterior, ele vocalizou, tem vídeo aqui no canal, que quem decidiu as eleições não foi o povo. Desde ali, as condições da preventiva já estão dadas. A defesa do Bolsonaro fez a opção de não defendê-lo tecnicamente, sim foi para o confronto na política. Foi para um confronto político. Foi o primeiro canal aqui, em 29 de dezembro, a falar isso. 29 de dezembro, tem a live aqui. Mas isso é uma estratégia da defesa. Não acho legal, mas defesa é problema lá do Bolsonaro. Foram para o campo político. Ao sim homiziar lá na embaixada, sobe o like. Obviamente ele fica fora do alcance da justiça brasileira e afeta um dos itens da prisão preventiva, um ou mais, depende da interpretação do juiz. Então, você entrar na embaixada onde não pode, é um claro risco de fuga uma obviedade isso, né? Tem um risco de fuga onde ele vai se furtar a responder pelos processos que correm na justiça brasileira. Então, as condições da preventiva já estavam dadas antes e agora elas ficam escancaradas. Ele vai ser preso, Paulo? Calma. Vou chegar lá. As condições da preventiva ficam escancaradas. Se fosse eu, se fosse a senhora, se fosse seu esposo, se fosse o senhor, estaríamos agora na cadeia. No Brasil, aqui é um país onde tem um artigo na Constituição que dizem todos são iguais perante a lei. Você deve saber disso. Mas não é verdade. Alguns são iguais, mais iguais do que outros perante a lei. Este é o caso. Mas é esse o artigo que vigora no Brasil, você tem que saber disso. Os magistrados do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, avaliam sempre no Brasil, o momento político do criminoso. Sempre o Supremo avalia. Vou repetir, se fosse a senhora, se fosse o seu esposo, se fosse eu, se fosse o senhor, estaríamos na cadeia. Ponto. Quando se trata de um grande colarinho branco, um grande empresário, de um grande político, como é o caso do Bolsonaro, o Supremo sempre trata alguns mais iguais do que outros. Avaliam sempre no Brasil, bota isso na cabeça, o momento político da República. E eles acham que isso está certo. Eu penso que está errado. Cometeu crime, já. Mas eu não sou juiz. A senhora não é a juíza da Suprema Corte. A Suprema Corte sempre avalia o momento político do Bolsonaro. E das apurações, desde o caso, quando o caso veio a público até ontem, eles avaliam que o momento político não é de prisão. Alexandre de Moraes, na sequência dessa pequena explicação, que você não vai ver num outro canal, vai ver aqui, somente aqui, sobe o like, é importante o like, importante o seu like. Você não vai ver em lugar nenhum isso aí. Deu 48 horas para a defesa se explicar. Preto no branco, o que vale? Aquilo que você fala para a autoridade da justiça. Você coloca, é isso que falam, vou falar nos autos. Você escreve as suas respostas e manda, é isso que vale. Não é o que você fala no YouTube, vale o que você escreve nos autos e manda para a autoridade. A defesa, obviamente, como eu disse no início, para dar aquela primeira explicação para você, ela tem todo o direito de falar o que já falou. A autoridade vai falar, isso aqui é uma tremenda de uma lorota, mas ela tem esse direito de defender o seu cliente com a zerda que quiser. Então não vai alterar absolutamente nada. Aquele comunicado à imprensa, maroto, mas faz parte.
da Defesa. Pode ser até aquilo ali, mandar lá para o senhor Moraes e Moraes fazer o que baseado aqui? Ele pode divergir nos autos e mandar prender o Bolsonaro. Ou pode, como já começaram a noticiar, mandar colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. É isso aí que você ouviu. Meu irmão, ó, sobe o like, importante aqui. Colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Pode fazer isso também, não prende, mas Bolsonaro vai começar a passear pelo Brasil com a tornozeleirinha devidamente monitorada. É uma solução que não prende, espera o trâmite do processo, mas monitora o investigado. Valdemar pode até dar um conselho técnico, aí, consultor técnico. Valdemar entende de tornozeleira. Valdemar tem tornozeleira do Mensalão, do Petrolão e do Xandão. Então, o PL está lá cheio de gente com tornozeleira. Então, vai. Antigamente era o PP, o PL tinha bastante também, e o PT, cheio de tornozeleira. Agora está concentrando tudo lá no PL. E o Supremo faz um esforço desgraçado para soltar os outros. Mas está ficando só lá as tornozeleiras de parlamentares aí, de grandes autoridades no Partido Liberal. Incomodando isso aqui. Então, vamos aguardar a decisão do Moraes, mas pode colocar uma tornozeleira no seu Bolsonaro. Agora vamos abrir um parênteses. Para ver, está rolando aí nas redes sociais, muita gente da direita falando, e o pessoal da esquerda, já estão criando teorias conspiratórias, e essa eu tenho a obrigação de falar para você que não é teoria conspiratória da direita. Vou repetir, não é. A origem das imagens, a extrema-direita está falando muito disso, e a esquerda inteira está chamando isso de teoria conspiratória. Eu não sou de extrema-direita, e eu já tratei muito desse assunto por outros ângulos aqui. A origem dessas imagens. Eu tenho dito aqui sempre no canal, há 200 anos, que o Brasil não tem agência de inteligência, que a Comissão de Inteligência do Senado é um lixo, nós não temos uma legislação de inteligência, tudo nosso de inteligência é um lixo. Nosso aparato de inteligência é para fazer arapongagem, como foi já demonstrado no caso da biparalela, está rolando aí, devia estar todo mundo preso, mas a justiça aqui brasileira não prende ninguém, né? Prende ninguém. Então, a parte de inteligência eu tenho falado há muito tempo. As imagens, como aquela imagem restrita do circuito interno da embaixada foi parar no New York Times. Para parar no New York Times, alguém teve que hackear o sistema de imagem. E para você saber quem hackeia o sistema de imagem, nós deveríamos ter um sistema de agentes de inteligência do Estado brasileiro capaz de fazerem essa operação de contra-espionagem e detectar. Temos. Temos equipamento? Não temos. O nosso equipamento é licitado, que todo mundo sabe que vai para a pongagem. A gente não tem tecnologia própria. A gente não tem nada. A gente não tem satélite. A gente não tem nada. Mas é um fato, aquelas imagens foram hackeadas por um técnico muito bom, essas imagens foram tiradas do Brasil e foram enviadas para os Estados Unidos, e lá, sei lá como, apareceram no New York Times. A extrema-direita diz que é. E parte, da direita eu não vi, eu vi da extrema-direita. Começou com o Eduardo Bolsonaro, a vida da direita, o senador Mourão também falou sobre isso. Como é que essas imagens foram lá? Ele falou pela abordagem da contra-inteligência, mas é a mesma coisa. Aqui é um canal de adulto, o inscrito do canal, acho que já pelo tempo, aqui a gente está 1 ano e pouco, já começa a distinguir bem as coisas. Ele falou pela abordagem de inteligência e contra-inteligência. O Eduardo Bolsonaro já nominou o culpado, mas mentiu, né? Não tem como ele saber. Foi a CIA que deu para o New York Times. Não, o New York Times pode ter contratado um hacker também. Não sei. Pode ter cometido crime aqui, levou para lá e publicou. Depois ele disse, não, eu recebi de fontes anônimas. Não sei, ninguém sabe. Quem poderia responder isso, pelo menos internamente, para o governo brasileiro seria
a ABIN, mas a ABIN nossa só sabe fazer arapongagem, advogado, adversário político, ativista, não serve para nada a nossa ABIN. A Comissão de Inteligência do Senado, bobear os caras das comissões, os senadores nem sabem que participam, nem sabem que vão falar lá. É um lixo. A nossa legislação de inteligência, se a nossa inteligência quiser deter alguém, não tem uma legislação específica, protetiva, lá, então é um lixo, cara. Mistura tudo. É muito ruim mesmo, mas é o que se tem aí, para você aí, para o país aí, ninguém dá bola para isso. Mas fato é que essas imagens apareceram no New York Times e tem todo sentido, tem sentido. Alguém efetivamente hackeou o circuito e foi para o jornal. Esse alguém pode ter sido do jornal, pode ter sido de uma agência de inteligência, sei lá qual, né? De que país, com que intenção, não sei. Fato é fato. E as imagens são um fato. Então isso é bom que se pontue sobre isso, né? É bom que se pontue para todos isso aí. O governo brasileiro incomodado com o rolê do Bolsonaro, aí Bolsonaro lá foi para a embaixada, não foi fazer uma festa de pijama com o ditador, o premier, não é ditador não, o premier Orbán, mas ele perde a eleição mais. Orbán é um símbolo aí da extrema-direita, a Hungria, ele parceiro do Putin, e deve caminhar o Orbán e o Putin na mesma linha, né? Enquanto a Constituição vai permitindo, ele vai sendo reeleito lá, porque a primeira eleição foi difícil, e depois ele foi lá, já trocando o ministro, trocando o judiciário, e na Hungria está tudo dominado. E ponto. E aí, mas isso é uma característica lá daquele sistema, né? A semelhança da Rússia, está tudo dominado. O Putin só sai da presidência quando quiser. O Orbán acho que só deixa ser primeiro-ministro da Hungria também quando quiser. Né? Vamos ver na Turquia o Erdogan, né? Mas cada um tem a sua característica aí. Bolsonaro não foi fazer uma festa de pijama. As festas de pijama na política aí famosas eram do Berlusconi italiano, os bunga-bunga do Ita. Com as moças novas, os bunga-bunga, mas não foi fazer isso, né? Foi tratar de assunto importante, do seu pescoço, muito provavelmente. Estamos aguardando agora as repercussões jurídicas que devem serem manifestadas após o prazo do Moraes, 48 horas. Então amanhã deve ter um pronunciamento disso do Moraes. O Rodrigo Pacheco, na linha bem própria do Pacheco, ele falou, não, tem que apurar, tem que verificar isso aí direitinho, né? É próprio do Pacheco, né? Então, vamos aguardar, mas que as condições para a prisão, se fosse eu, estaríamos na cadeia, né? Eu e você com muita tranquilidade. Essas são as repercussões políticas, o resto é briga de rede, com a maior cara de pau aí. As redes bolsonaristas vão brigar com a turma da esquerda, a esquerda vai pedir a prisão, tem parlamentares já pedindo a prisão preventiva, os instrumentos estão postos, os fatos estão dados, agora cabe a decisão do ministro Moraes. E essa briga de rede, tudo no Brasil é transformado numa briga de rede. Já visto o caso da Marielle, que não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com a podridão do estado do Rio de Janeiro, que está todo carcomido pelo crime, pela bandidagem, pelo banditismo. E aí ficam brigando, né? Esse mais bandido é seu. Não, esse aqui, que é tão bandido quanto, é seu. Isso é uma bobagem, né? Aqui é um canal de adulto e a gente trata de turma séria e sobe o like, porque é importante o like aí para o canal. Inscreve-se aqui, vem para a nossa comunidade, que aqui você não será enganado. Só se você quiser. Vem para cá, estamos esperando você. Vem para cá mesmo. E aí, pessoal, vou ficando